Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe, que Deus possa te enriquecê-lo e que Ele possa de igual modo derramar sobre a sua vida toda sorte de bênção. É para isso que eu oro e é isso que eu te desejo, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui na Escritura qual é o sacrifício que Deus espera que façamos, ou que Ele exige, isso aqui é uma exigência, ou que de fato Deus Ele requer de mim e de você que me ouve em algum lugar. Qual é o sacrifício? Oséias capítulo 14, versículo 2, diz assim: tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhes: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilho, os sacrifícios dos vossos lábios. Veja que a recomendação é tê-los conosco, não palavra de ordem ou desordem, não palavras de malícia, não palavras que agradam, não é isso. Tende conosco, não palavras agradáveis, não palavras que vai alegrá-lo a A ou a B. Não é isso que a palavra recomenda. Tende convosco palavra de arrependimento. Não é palavra de desordem, não é palavra de malícia, não é palavra que agrada, não é palavra que vai satisfazê-lo à vontade de alguém, mas de arrependimento. O que significa isso? Deus propondo arrependimento, Deus propondo conversão, palavra de arrependimento, Deus propondo que alguém os perdoe a outro, se tem que perdoá-lo. Deus propondo que alguém se reconcilie com Ele, quem precisa se reconciliá-lo. Deus propondo que volte para Ele, quem precisa voltá-lo. Isso aqui é Deus propondo que toda a humanidade se arrependa. E ao arrependê-lo, Deus não está aqui recomendando sacrificá-lo o que você tem, mas o sacrifício que diz no final do versículo 4 é o sacrifício dos vossos lábios. O que significa isso, o sacrifício dos vossos lábios? Está se falando de reconhecimento, se confessar ao Todo-Poderoso, se derramar adiante do Todo-Poderoso, se expressá-lo adiante de Deus, reconhecê-lo, as suas falhas ou nossas falhas, imperfeições, limitações, erros que cometemos o tempo todo, todos os dias. É isso que a palavra está nos recomendando, que façamos adiante do Todo-Poderoso. Como disse no meio do versículo 4, diz-lhe: perdoa toda iniquidade. Deus aqui ainda está nos ensinando, nos instruindo como devemos nos expressarmos quando na presença dele estivermos. Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. Ou seja, aquele que tem convosco palavra de arrependimento, isso é aceitar aquilo que é bom, ou que Deus está propondo. Quando alguém se arrepende, se reconcilia com Deus, quando alguém perdoa, quando alguém faz aquilo que é certo, correto aos olhos de Deus, significa estar aceitando aquilo que é bom, como a própria palavra está nos propondo. Ter convosco palavra de arrependimento. Não é palavra de mentira, não é palavra de engano, não é palavra de discórdia, não é palavra de malícia, não é palavra de ódio, mas de arrependimento. Aceita o que é bom. Quando você tem consigo palavra de arrependimento, está aceitando aquilo que é bom, que Deus está propondo. Mas quando alguém recusa aceitar o que Deus está propondo, em vez de palavra de arrependimento, prefere palavra de engano, palavra de malícia, palavra que o agrada, como muitos procuram, palavra de engano, palavras maliciosas, palavras odiosas, esse está recusando o que é bom e aceitando o que é ruim.
Cuidado com a palavra a qual muito está carregando consigo. Porque tem muitos que estão carregando consigo palavras de fingimento. Muitos estão carregando consigo palavras de discórdia. Muitos estão carregando consigo palavras de ódio. Muitos estão carregando consigo palavras de falsidade. Muitos estão carregando consigo palavras de discórdia, em vez de palavras de arrependimento, como a Escritura aqui nos menciona. Então tome muito cuidado e se pergunte que tipo de palavra consigo você está carregando. Se palavra de santificação, de renúncia, ou se uma palavra liberal que aceita tudo, se uma palavra liberal que concorda com tudo, que permite tudo, que normaliza tudo, que não edifica, que não liberta, que não traz arrependimento, que não traz conversão. Cuidado com esse tipo de palavra. Isso é recusar o que é bom e aceitar o que é ruim. Mas quem carrega a palavra de arrependimento consigo, isso é aceitar o que é bom, o que Deus está propondo aqui no meio do versículo. E com relação ao sacrifício, não é você sacrificar o que você tem, mas reconhecer que só o Senhor salva. Reconhecer quem você é diante de Deus. Reconhecer as fragilidades, limitações, que precisa do perdão de Deus todo dia, o tempo todo. Reconhecer diante de Deus que nada somos. Reconhecer que somos falhos, pequeno, limitado. E que graças à misericórdia de Deus, estamos de pé. Por conta da bondade, graça e misericórdia da parte de Deus para comigo e para com você que me ouve. Reconhecer todos os dias. Reconhecer que somos totalmente dependentes dessa misericórdia, todo dia e em todo tempo. Reconhecer isso, não é você sacrificar o que você tem. O sacrifício dos vossos lábios, reconhecer quem Deus é para você. Que necessitamos dele e que sem ele nada somos. Quando reconhece isso, ou quando aceita o que é bom, ao 4, curarei sua infidelidade. Eu de mim mesmo amarei. Curarei sua infidelidade. Ou seja, quando alguém aceita o que é bom, quer carregar consigo palavra, ou ter consigo palavra de arrependimento, aí as coisas começam a melhorar. Aí as coisas começam a acontecer. O barco que aparentemente estava em a deriva, agora Deus já vai prover naquele barco. Alguém que parecia estar perdido, acabou de ser achado. O que aparentemente estava dando errado, acabou de começar a dar certo. Porque aceitou o que é bom. Aceitou consigo palavra de arrependimento. Curarei sua infidelidade, e eu de mim mesmo o amarei, porque a minha ira se apartou de mim. Veja que em vez da ira, será muito amado aquele que carrega consigo palavra de arrependimento e aceita o que é bom. Agora, por outro lado, quando alguém recusa carregar consigo palavra de arrependimento e aceitar o que é bom, está suscitando a ira de Deus para si mesmo. A ira se apartou de mim e eu de mim mesmo amarei. Quando aceita o que é bom e carrega consigo palavra de arrependimento. Mas por outro lado, em vez de carregar palavra de arrependimento, em vez de aceitar o que é bom, aceita o que é ruim, carregando consigo palavras odiosas, de malícia, de ignorância, a palavra liberal que aceita tudo, que concorda com tudo, que normaliza tudo, isso é suscitar para si próprio a ira do Todo-Poderoso. Versículo 5. Serei para Israel como orvalho. Veja, aqueles que carregar consigo palavra de arrependimento, aceitar o que é bom, Deus será para com esses como orvalho do amanhecer. Ou seja, Deus virá com toda sorte de bênção sobre os mesmos. Quer que Deus venha sobre a sua vida com toda sorte de bênção? Como orvalho do amanhecer, como aquela neblina do amanhecer dos dias frios. Nos dias gelados você acorda, aceita aquela neblina. É assim que Deus quer derramar sobre a vida daqueles que tem consigo palavra de arrependimento e que aceita o que é bom. É assim que sois abençoados, diz o Senhor. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio. Quem carrega consigo palavra de arrependimento, quem aceita o que é bom, Deus fará com que a vida deles floresça. Quer que a sua vida floresça? É só carregar consigo palavra de arrependimento, aceitar o que é bom. Sua vida irá florescê-lo no nome de Jesus Cristo. Serei para com Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Ou seja, lançará suas raízes,
se torna mais forte do que nunca por ter aceitado o que é bom. Quando você aceita o que é bom e tem consigo palavra de arrependimento, você se torna forte em espírito, inabalável na fé. No versículo 6, estendesse-se os seus ramos. Veja, as coisas começam a acontecer. O que estava parado começa a andar. Deus começa a dar o crescimento na vida daquele que tem consigo palavra de arrependimento e que aceita o que é bom. Deus fará com que a vida desse cresça, com que as coisas aconteçam, com que volte a andar novamente. O seu esplendor será como o da oliveira. Ou seja, você volta a brilhar de novo, volta a se destacar, volta a fazer a diferença. Brilhará como a oliveira, como o azeite, ou seja, voltará a ter de novo o brilho do Espírito Santo. Tem pessoas me ouvindo que já carregam esse brilho consigo, mas tem outras que estão me ouvindo que não tem brilho nenhum. Quem são os que não têm brilho? Os que não carregam a palavra de arrependimento consigo. Aqueles que aceitam o que é ruim e veem do que é bom. Mas aqueles que carregam consigo a palavra de arrependimento e aceitar o que é bom, esses brilham como a oliveira, ou têm em si mesmo o brilho do Espírito Santo de Deus. Terão esplendor como o da oliveira e a sua fragrância, como a do Líbano. A ter palavra de arrependimento consigo, a aceitar o que é bom, esses passam a exalar o bom perfume do Espírito Santo, a essência do Espírito Santo. Florescerá como a oliveira, terá o brilho do Espírito Santo, aqueles que carregam consigo palavra de arrependimento. Aí eu finalizo com uma pergunta ou com uma indagação: qual brilho você tem carregado? Pense nisso, que você possa fazer uma reflexão e se perguntar: qual é o brilho que você tem carregado consigo? Tá certo? Deus abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.